Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Antes do senhor secretário fazer a leitura do expediente do dia, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que eu estou retirando o requerimento 41 de 2010 em minha autoria, devido já eu ter 3 proposituras nessa casa e o projeto também já está sendo encaminhado a essa casa. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Senhor presidente, chegaram 2 projetos agora em caráter de urgência do Executivo. Um que institui o dia 13 de maio, que é amanhã, né, o Dia Municipal da Ação Solidária. E o outro é sobre o projeto que nós discutimos hoje na nossa reunião administrativa, sobre firmar convênio com o Banco do Brasil para adquirir máquinas para a prevenção do controle de poluição, que é o FECOP. É aquele projeto, inclusive, que nós tivemos aqui uma palestra essa semana. Então, é muito importante se nós pudermos já colocar também para leitura, colocados para leitura e, se possível, nós discutirmos e votarmos ainda essa noite. Então eu consulto os senhores vereadores para a inclusão da leitura e também para a inclusão para a ordem do dia. Então está incluso para a leitura ambos os projetos e também está incluso na ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia, começando pelos 2 projetos. Projeto de Lei número 25 de 2010. Autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas a receber, mediante instrumento de liberação de crédito não reembolsável, recursos financeiros do Fundo Estadual de Prevenção, Controle da Poluição, FECOP. Projeto de Lei número 23 de 2010. Institui o dia 13 de maio como Dia Municipal da Ação Solidária. Requerimento número 40 de 2010, de autoria dos vereadores Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Lucas Francisco Sebastião e Omar Miranda Silva, requer que a mesa diretora oficie o Poder Executivo Municipal encaminhando o abaixo-assinado dos comerciantes locais, onde solicitam a mudança de horário do comércio aos sábados. Moção de pesar, número 20 de 2010, à família do senhor Anivaldo Lopes Filho, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 21 de 2010, ao senhor Reinaldo Elias, pelo acervo de fotos antigas que o mesmo tem disponibilizado no Orkut, de autoria dos vereadores Dr. Antônio Miguel e Lucas Francisco Sebastião. Indicação número 61 de 2010, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a manutenção da rua Benedito Manuel de Lima, no bairro Santana. Indicação número 62 de 2010, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo Municipal
através do setor competente, que efetue a manutenção da estrada que dá acesso à caixa d'água que abastece o bairro de Santa Terezinha. Indicação número 63 de 2010, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza da caixa de esgotos do bairro Santa Terezinha, bem como efetue estudos para a construção de uma lagoa de decantação neste mesmo bairro. Indicação número 64 de 2010, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza. Indica ao Poder Executivo Municipal que coloque na grade curricular das escolas da Rede Municipal de Ensino matérias sobre o meio ambiente. Indicação número 65 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de iluminação pública na rua próximo à igreja do bairro São João. Indicação número 66 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja colocado área nos campos de futebol dos bairros Vila Zanin e Coab 3, bem como a colocação de trave neste último. Indicação número 67 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue tapa-buracos na Rua Pérola, bairro Jardim Joanim Párisi. Indicação número 68 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal que oficie a concessionária Rodovias do Tietê, solicitando a colocação de grades protetoras na alça de acesso à rodovia Marechal Rondon, ao lado da ponte do Seminário. Indicação número 69 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a reforma do banheiro do cemitério local. Indicação número 70 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja implantada novamente as aulas de computação na grade curricular das escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como seja recuperada a sala de computação existente na Escola Municipal Reineiro Donato Pastina. Indicação número 71 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal a criação da Secretaria Municipal da Juventude. Indicação número 72 de 2010, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica ao Poder Executivo Municipal a construção de redutor de velocidade nas avenidas Luiz Delbem e Euclides Maracini. Senhores vereadores, como o requerimento aprovado, aqui nessa casa, eu convido o senhor secretário de compra, o senhor Alberto Zuliani, para ocupar o uso da tribuna e explanar sobre o setor de compras. Será aberto as questões para os vereadores que colocarem. Eu peço que cada um levante a mão, seja um por vez, tá? Para que a gente possa ouvir a pergunta e obter com clareza as respostas. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Gostaria de ser dispensado da tribuna. O senhor está dispensado. Boa noite, seja bem-vindo, senhor secretário. A palavra é do senhor. Boa noite. É um grande prazer estar aqui nessa sala, nessa casa de leis. E estou aqui para responder as perguntas que vocês estão aqui. Os senhores poderão questioná-lo e que estou aberto para a gente discutir aí, porque os senhores assim o solicitarem. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo, que é o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui o autor do requerimento, mas eu gostaria que antes o nosso secretário fizesse um breve apanhado do seu trabalho frente a essa secretaria e visando principalmente esse aspecto que nós colocamos de procurar
direcionar para o nosso município a maior quantidade possível de compras e de serviços. Então, primeiro, eu gostaria de ouvir atentamente o senhor secretário por alguns minutos, para depois, então, a gente tirar alguma dúvida. Sim. Bom, eu estou desde o início na Secretaria de Compras e Abastecimento e a gente vem desenvolvendo um trabalho que é voltado para o município de Conchas. Então, todas as compras, já vem algumas coisas, já vem efetuando isso aí. Que a gente está procura, isso aconteceu no ano passado e continua sendo assim. A gente está procurando comprar os produtos no nosso município. Claro que dentro daquilo que o município oferece. Tanto o produto alimento, quanto o produto de serviço. Agora, todos nós sabemos que o nosso município não oferece um grande leque de produtos que você pode adquirir. A gente hoje está aqui, e como tem a preocupação da crise que Concha, principalmente, está enfrentando desde o início do ano passado, que são o fechamento do frigorífico, o desemprego, e afetou drasticamente o comércio local. Então, o que aconteceu? Nós corremos e sabemos que precisa realmente que o comércio seja aquecido. E a prefeitura está fazendo isso. A gente está procurando, já está procurando, a gente trabalhar com o comércio. Tanto é que no ano passado foi um ano de crise para nós, mas nós pusemos no mercado local quase R$1,5 milhão de reais. Quer dizer, dentro do comércio, da indústria, do serviço. Então, quer dizer, ficou no município de Concha R$1,5 milhão, praticamente R$1,5 milhão de reais dentro do comércio de Conchas, que atendeu um leque de movimento. Claro que tem coisa que não tem como o município comprar no município, que são os pregões. Todos os pregões praticamente não saem em Conchas. Quando se abre um pregão acima de 80 mil. Então, quer dizer, as empresas lá fora têm mais condição de oferecer um menor preço. E a gente tem que seguir a lei. Lei é lei. Tem que ser cumprida a lei. Então, isso acontece. Agora, quando se compra pequenos valores, a gente está comprando aqui. Já existe esse fato. Os senhores podem até comprovar isso lá comigo. Está aberto a secretaria para qualquer hora ir lá e verificar essas coisas. Porque que comprar um pequeno valor tem que ser comprado aqui. Porque o custo de buscar lá fora, às vezes fica muito maior. Então, a gente procura fazer isso aqui. Agora, o município precisa ter o produto também. Que muitas vezes não tem o produto. A gente precisa comprar. E, às vezes, é uma coisa que tem que comprar na hora. Tanto parte mecânica é um problema sério para nós aqui. Nós não temos empresa que vende peças mecânicas na hora. Então, quando tem, tudo bem. Senão vai ter que buscar Laranjal, Botucatu, Piracicaba, Sorocaba, São Paulo. Então, isso é complicado. Isso aí não tem como fazer aqui. Agora, os serviços, praticamente todos são feitos aqui por Conchas. Praticamente todos, a não ser aqueles que são feitos os pregões de construção civil. Aí é outra história. Então não tem como, porque não temos como fazer isso aí. Mas o demais, eu acho que está fazendo agora. O lado que eu acho que está problemático aqui seria a produção rural, o produtor rural, que é o que a gente esperava que isso acontecesse em Concha. Agora, não está havendo isso aí. A gente não está vendo o produtor plantando alimento para ser vendido no comércio. Porque nós poderíamos, se tivesse a produção agrícola aqui em Concha, a gente comprar do produtor. Claro que seria isso aí ótimo. Mas não tem, eu não vejo. Não sei se os senhores poderão ver isso aí. Que, veja bem, foi comprado um trator novo com arado, com grade, para que fosse usado para o produtor. Entendeu? Mas eu vejo que o uso dos nossos tratores estão usando praticamente para fazer silagem. Silagem não é produto, é um produto que se favorece a pecuária leiteira, a pecuária de corte, mas não o produto alimento. Então, você vai fazer uma cotação para comprar merenda escolar, aqui em Concha não tem esse produto.
Nós compramos hoje, aqui dentro de Conchas, desculpa um pouquinho, presidente, nós estamos comprando banana e estamos comprando hortaliça. É a coisa que eu compro em Conchas, o resto. Pois não, próprio presidente. Essa pergunta que eu queria fazer. A questão da hortaliça, que são os legumes que são utilizados, e como tem uma lei federal que até 350 pode comprar do produtor rural, isso está sendo feito aqui no município? Tá. Já tem pessoas que estão vendendo? Então, nós temos aí 3 pessoas que produzem hortaliça e estão vendendo para nós. E tem um produtor de banana que vende toda a banana para Concha, para merenda escolar. Então, nós estamos esperando que aconteça mais gente, porque a prefeitura está cadastrando o produtor lá, na esperança que ele venha produzir alimentos, feijão, mandioca, batata, e que possa trazer para nós comprar. Porque na lei, na nova lei aí, dos 30% do MEC, até nós podemos comprar de um produtor R$9.000. Isso aí é uma ajuda. Teve algumas pessoas que, até de Santa Terezinha e de Chucratiba. Eles têm lá, por exemplo, batata, mandioca, como o senhor falou, são hortas pequenas, eles não são produtores rurais, são pessoas que têm mais ou menos 1.000 metros. Eles podem vender também? Não, na regra do MEC, ele tem que ter um cadastro, tem que estar registrado na prefeitura como produtor rural. Porque o dinheiro vai ser liberado mediante, a compra vai ser mediante num documento que ele vai estar apto a vender para a prefeitura. Não é uma produção do quintal, não. Ele tem que ser cadastrado, pode até ser do quintal, mas ele tem que estar cadastrado devidamente legalizado na prefeitura. Isso aí está dentro do contrato. Tá, e tem alguém na prefeitura que pode orientar essas pessoas? Tem. Sabe por que eu estou perguntando para o senhor? Porque eu era vendedor de alface. Tá? Eu sempre vendi na rua. Então, existem pessoas que hoje fazem isso ainda. Sim, e seria um ótimo negócio que continuasse fazendo isso aí. Porque realmente tem o consumo para isso. Nós temos a Santa Casa, temos a merenda escolar que consome muito. E a gente gostaria de comprar de Concha, mas como a gente faz tudo força para isso. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo, novamente. Senhor presidente, senhor secretário, então, nós temos ouvido ultimamente aqui no nosso município notícias não muito boas a respeito da situação dos granjeiros, né, da avicultura. Sim, concordo. A tendência a se persistir esse atual quadro é que dentro de algum tempo, em breve tempo, nós não teremos mais avicultura em Concha. Preço elevado do milho, frango deficitário, os granjeiros estão perdendo com o cuidado com os frangos, e então o que vai acontecer ainda a situação piorar para os nossos sitiantes. Por isso é a nossa preocupação. Essa é uma das primeiras preocupações nossas. Esses criadores, esses sitiantes, tomarem essa consciência e, em conjunto com a administração, em conjunto com a Secretaria de Compra, procurarem saber realmente quais os produtos que, se eles cultivarem, produzirem, serão comprados pela Prefeitura. Entendeu? Isso é muito importante, porque então haverá uma substituição de renda. Eles não vão ganhar mais com frango, mas eles passarão a ganhar com a venda desses produtos. Por exemplo, como funciona a compra do leite para merenda escolar? Bom, o leite é comprado com licitação, certo? Porque ele ultrapassa os R$80.000, é feito um pregão. E esse pregão tem participado as empresas produtoras de leite, que são, não o produtor, que eles comercializam e industrializam o leite. Então, as empresas que participaram desse último pregão foi 3 empresas. Uma delas foi a Colasso, que pega leite de Concha numa parte. Então, e veio um outro de longe. Só que a oferta do concorrente que participou, e não a Colasso, foi um preço totalmente muito menor do que a Colasso. Então, esse leite vem de lá de Ribeirão Preto, o leite de longa vida, que é a parte que nós compramos. Por quê?
O leite da Colasso, no pregão, ele ofereceu 1,70 e não abaixou. O outro foi cotado por 1,54. O leite de uma marca conhecida de todos nós que nós consumimos, que é o leite Hércules. É um leite HT de primeira linha. Então, quer dizer, o produtor nosso de leite que fornece para a Colasso, ele não teve condições de abaixar para de 1,70. Então, isso ficou realmente aquém. Inclusive, o diretor que participou na hora do pregão, ele falou, mas eu não posso abaixar nada, eu vim aqui só para participar, o meu preço é 1,70. Por quê? Tudo bem, estava na safra. O pregão foi vendo na safra, que tem leite de excesso. Agora, quando chegar na entre safra, pode ser que esteja um reajuste. Porque prevê isso aí no contrato. Tanto ele pode subir como pode abaixar. Então... Só mais, continuando no assunto, senhor presidente. Esse problema específico do leite, veja bem, são acima de 80 mil, mas esse leite, ele é adquirido para merenda, ele é adquirido para o hospital, ele é adquirido para outras instituições. Poderia haver um fracionamento dessa compra. Por exemplo, hoje o hospital... Ele é desvinculado da... Não, o hospital não fornecemos leite para o hospital, hoje não. Então, e outro ponto, na medida em que os produtores rurais da pecuária acharem que vale a pena entregar o leite aqui em Conchas, em vez de entregar para o laticínio, poderia, através de uma cooperativa deles, incentivada inclusive pela administração, fazer-se a pasteurização do leite nosso mesmo e ser comprado aqui. Sem dúvida. Porque veja bem, 80 mil reais, que seja, deve ser até mais. Ficou em 254 mil reais. Entendeu? E que dinheiro que poderia estar vindo para o nosso produtor Concordo rural. plenamente. Quer dizer, são coisas que se nós não tivermos uma iniciativa da própria administração, com uma reunião com produtores do sindicato rural, com a PRUC, com esse pessoal, nós estamos dando dinheiro para fora. Quer dizer, muito dinheiro que vai para fora. E o nosso sitiante tem que entregar para o laticínio talvez a 50, 60 centavos o litro. Não é verdade? A nossa prefeita, senhor vereador, esteve em contato, até através de ofício, com a Associação dos Produtores Rurais, para que haja um convívio mais junto, para que decida alguma coisa, porque realmente o senhor está preocupado e é preocupação de nós todos, porque realmente o granjeiro ficou sem nada, e é agravante. A gente tem conversado, eu tenho participado, claro, eu sou Conchença, nascido aqui, a minha preocupação é por Concha também, então a gente está vendo que a zona rural acabou em Concha, e vai ser grave se não for tomada uma medida urgente de alguma coisa que tem que mudar. Precisa ser mudado. Precisa ter o leite? Precisa. O gado tem que ter. Tudo bem, concordo. Mas também tem que voltar numa outra atividade. Não pode ficar numa outra atividade como foi o frango em Conchas. Deixamos de produzir para criar o frango. Hoje nós não temos leite, nós não temos ovo no sítio, nós não temos frango no sítio, nós não temos nada no sítio, por causa que a granja tirou tudo isso aí. E hoje a consequência está aí. Agora, claro que tem que haver um investimento, tem que ter investimento público, inclusive. Isso já foi feito, foi adquirido um trator recentemente, com grade, com arado, e eu queria precisar de mais coisa. Eu tenho certeza que a nossa prefeita vai estar lá ajudando, certo? Inclusive está cadastrando, tem lá um funcionário para cadastrar o nosso produtor, para ver o que ele produz, quanto ele planta, o que ele pode plantar, se a terra dele pode plantar feijão, vamos comprar feijão dele, vamos plantar, porque usa-se 10, 15 mil quilos de feijão. Vamos comprar do produtor aqui. Mas tem que ter alguém que produza. A gente vai comprar. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente. Desculpa só interromper. Eu vou pedir para os vereadores serem mais claros, porque a gente é diretamente a compra. Nós estamos falando aí da parte do produtor rural. Nós temos um secretário que pode também ser convidado aqui e ele mostrar quais as ações que ele está fazendo para a gente atingir esse objetivo. Sim. Relacionado às compras também, já que o senhor falou, tem o Divaldo aqui, o próximo vereador que está querendo fazer uma pergunta, e a última pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: qual está sendo a prioridade nesse momento
de crise financeira para a aquisição das compras no setor de compra. Qual está sendo a maior prioridade hoje da atual administração nessa questão da crise que o fundo de participação está caindo? Qual é o critério que está sendo utilizado? Daí eu já passo para o Divaldo. Hoje a ordem é a seguinte: economia. Não tem como, tem que segurar tudo. Tudo tem que ser feito naquele racionamento total. Porque a gente está vendo que eu participo dia a dia, não só da compra, mas como da finança. Eu sei como é que está difícil a coisa para pagar, inclusive para pagar. Porque comprar a despesa existe. O dinheiro que não, mas a despesa é fixa. Então, nós estamos numa situação complicada, porque a folha de pagamento só cresce e a receita só cai. Então, a gente só tem que comprar aquilo que está precisando. A gente está vendo que nós estamos com dificuldade de fazer muitas coisas na cidade, mas não tem como fazer. Então, a prioridade hoje é atender a urgência. É isso aí. Não tem como fazer diferente. Com a palavra o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhor secretário, eu vou fazer aqui uma pergunta, aliás, e também vou dar uma humilde sugestão. Veja bem, em primeiro lugar, só para questionar um pouquinho do assunto do leite, foi um assunto que a gente abordou aqui, esse ano a gente trabalhou bastante isso. O porquê não de comprar o leite de saquinho, uma vez que ele é produzido, tem um produtor aqui no município? Não. Nós temos produtor, nós não temos envasador do leite. Sim, mas... Então, tudo bem. Mesmo que tivéssemos aqui condições de embalar o leite, sim, tem um problema. Que o leite de saquinho, ele tem uma durabilidade muito curta. E nós fornecemos leite para o idoso, para a gestante e para as creches e para o asilo. Então, se esse leite não for entregue cedinho, o mais rápido possível, certamente ele vai estragar no caminho. Entendi. Então, quando a gente assumiu o departamento de compra, a gente percebeu que a reclamação na época era muito grande a perda do leite. A pessoa ia buscar o leite, porque tem vários locais para buscar, para pegar. Então a pessoa até sair da casa dele e ir buscar lá no posto, ele voltar na casa dele, no verão, todo dia ele perdia o leite chegava azedo. Então o que aconteceu? Nós entramos em contato com a empresa que vendia o leite para nós, que naquela época era a Colasso. Então nós propusemos para ela que ela deixasse de entregar o leite todo dia, e entregasse uma vez cada 15 dias, mais a quantidade de leite que nós íamos distribuir naquele período. Então ele economizaria no transporte e ele não subiria o preço. Então ele sustentou o preço até o final da licitação, como fosse leite de saquinho ou longa-vida, que é muito mais caro. Então, quer dizer, a prefeitura foi beneficiada e o usuário, o cidadão que usava o leite, melhor ainda, porque hoje ele tem a hora que ele quiser, ele vai lá, pega o seu leite, por uma semana, leva na casa, não precisa vir todo dia buscar e voltar o leite, ir da sua casa até o posto para buscar o leite. Ele guarda o leite na sua casa, toma durante a semana ou durante os 10 dias, ele volta, quando termina, volta lá e pega a quantidade que ele vai consumir nos próximos dias. Então, isso daí, a gente quer que continue, só se subir muito o leite e não tenha condições de a gente comprar o leite de longa vida. Mas a gente vai fazer tudo para continuar servindo o leite de longa vida. Obrigado, senhor secretário. Eu vou fazer mais uma... como eu disse, é uma sugestão. Veja bem, o senhor falava a respeito de, no caso da gente licitar uma empresa prestadora de, por exemplo, no ramo de construção civil, sim, que é acima de R$80 mil. Essa humilde sugestão que eu faria para o senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa bastante inteligente para pensar nisso. Não. Eu admiro muito o trabalho do senhor. Obrigado. Mas é até para meio de sustentar um pouquinho mais a nossa economia, de impor condições junto a esse processo de licitação, para aquele ganhador, vencedor, contratasse um pouco de mão de obra do município, para um gesto de fortalecer, então, a economia, então, e o emprego.
Antes de eu responder, eu já passo para o Agenor, ele já faz outra questão, que senão o nosso tempo é curto aqui. Tá. E eu observei que o senhor gosta de falar bastante também, é igual aos vereadores, então senão não fica a noite inteira. Muito obrigado. Ele tem a sugestão dele, Tudo bem. para o senhor tentar fazer junto com as empresas que eles empreguem aqui. E eu passo também ao Agenor ser objetivo nas perguntas, para o Zuliano responder os dois vereadores. O que eu queria falar não seria nem uma pergunta. Todos nós sabemos que o que sustenta o cidadão, todos na cidade, é o produtor rural. Ainda agora à tarde, vendo uma entrevista com o candidato à presidência José Serra, ele ainda foi feita essa pergunta para ele. Ele falou: nós precisamos valorizar o produtor rural, porque ele que dá sustentação para as grandes metrópoles, para que as pessoas vivam lá. Só que o discurso, toda véspera de campanha, continua a mesma coisa. Mas vamos trazer isso para a nossa cidade. Eu acho que o nosso secretário tem que fazer um trabalho de conscientização. Por quê? Faz muito tempo que o produtor estava no segmento da avicultura. E ele montou uma estrutura em cima disso. E hoje deu errado, infelizmente. O produtor tem que ter acesso a essas informações. E para isso, tem que fortalecer o sindicato. Para que a gente adquira o leite do produtor. Para que aumente a rentabilidade dele. O que nós precisamos fazer? Uma cooperativa. Certo? Isso demanda tempo, demanda de trabalho e de pessoas que tenham vontade de trabalhar em cima disso. Porque o discurso é a coisa mais bonita que tem. Só que na prática é complicado. Por exemplo, eu participei com a prefeita em São Paulo, na Conab, quando foi falado do projeto da compra do produto rural. Tem que montar uma estrutura em cima disso também. E conscientizar, porque o nosso produtor, ele não tem essa informação. Mas precisa começar a fazer reunião e conscientizar esse povo que precisa. Não adianta nós a Casa da Agricultura ficar comprando trator, equipamento e encher o pátio. Nós precisamos conscientizar esse povo do que precisa ser feito. O leite, por exemplo. O leite é um negócio complicado. Por quê? Tem que ter a inspeção adequada, o empacotamento é a indústria que faz. Dificilmente um produtor vai montar uma empresa para fazer isso. Então tem que ser através de uma associação. Então é isso que eu queria só colocar, não seria nem uma pergunta, apenas a título de esclarecimento, para a gente elucidar um pouco mais a esse respeito. Seria isso, senhor presidente. Então, senhor secretário, daí tem a sugestão dele, se o senhor quiser comentar. Eu vou responder, comentar a pergunta do nobre vereador Anivaldo. É a seguinte: essas licitações que tenho feito ultimamente aqui para construção civil, somente uma construção civil está em andamento, está sendo feita a obra, e infelizmente realmente não tem funcionário. Tem, se eu não me engano, na obra tem 2 funcionários de Conchas. Se eu não me engano, parece que 2, da empreiteira Akita. As outras obras que foram feitas foram infraestrutura que já vieram pronta. Então, quer dizer, muito pouca mão de obra foi usada daqui de Conchas. Isso aí, realmente, seria ótimo que a gente pegasse e ajudasse. Porque essa última obra que foi feita na escola Maria Teixeira, veio a estrutura com o pessoal pronto, só foi posta, já veio pronta a estrutura, foi colocado em cima e pronto. Acabou. Ainda deu serviço, sim, o serviço de escoamento de água e coleta de água foi feito por Conchas. Teve gente que trabalhou na obra lá, que recebeu, inclusive, sobre isso aí, certo? Agora, respondeu o novo vereador Agenor, o comentário que aconteceu. Realmente, a situação do produtor rural é complicada mesmo, porque sobrou-se para o produtor rural a pecuária leiteira, que pode ser um ramo que pode ser explorado, que pode continuar explorando ele. Só que precisa uma grande mudança mesmo. E o que você falou realmente é complicado. Se precisa ter uma cooperativa, tudo bem, monta-se a cooperativa.
tem que ter um apoio financeiro, precisa de ter um banco que esteja ajudando a financiar o produto, e é um negócio caro, e não é para o momento, é uma coisa de longo prazo que você vai formando. E outra, precisa-se que esse produto não seja só vendido em Concha, porque se for uma cooperativa em Concha só para produzir o leite de Conchas, não dá certo, porque o consumo de Concha vai ser insuficiente para que essa cooperativa continue. Precisa que esteja um outro trabalho junto. E isso é importante. A pecuária ainda restou para o produtor, a pecuária, que está complicado, mas fazer o quê? Agora, quanto à produção agrícola de gênero alimentício, ela tem que ser implantada, mas tem que ser mudado. Tem que ser que realmente o produtor esteja interessado em mudar. A mudança é difícil, ela causa um transtorno. A última questão, é só uma colocação. Realmente a gente sabe, a pecuária também não atravessa um bom momento, porque cortaram a cama de frango. Sim, além então disso, encareceu muito, né, os produtos da pecuária. Eu só lamento que esses nossos produtores que hoje estão ainda com esperança de continuarem com a avicultura, eles devem começar a pesquisar melhor para ver se compensa eles continuarem com isso, ou se já não está na hora de eles se reunirem e partirem para esse campo da agricultura familiar, né? Agricultura que realmente é o que está sendo incentivado pelo governo. E fornecendo o maior número possível para o próprio município. Porque senão nós ainda vamos ter um agravamento ainda do nosso setor rural com a parada que nós vamos ter com a avicultura. E eu gostaria de pedir ao nobre secretário que não envidem esforços para que o máximo possível, cada centavo que puder, seja investido aqui em Conchas, o máximo possível. Se está curto o dinheiro, está. Mas vamos usar o máximo possível aqui. Eu cheguei até a falar que é preferível pagar um pouco mais caro em Conchas do que levar o dinheiro mais barato em Laranjal, que aqui fica tudo aqui, lá não vem um centavo para cá. Eu queria agradecer a presença, que eu que fui o autor do requerimento, e desejar que tenha um sucesso lá e que realmente nós possamos melhorar a nossa cidade. Eu estou à disposição para todos e qualquer dúvida que tiver, tanto aqui na Câmara como na Secretaria, as portas estão abertas para os senhores a qualquer momento. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão que tenha, que haja, eu gostaria que a gente tivesse presente para a gente discutir. Eu só queria mais um minutinho para tecer uns comentários, que o nosso problema rural está sendo o seguinte hoje. Nós perdemos a produção de frango, né? Só que tem uma coisa que está acontecendo em Concha. Estão voltando o quê? Alguns estão plantando eucalipto na sua propriedade, que não é alimento. Outros estão alugando as terras para plantar cana, que também não é um alimento, na verdade. O que acontece? O nosso município está correndo um risco de tornar de novo uma monocultura. Ou ele vai ser cana ou vai ser eucalipto. E já tem muitas propriedades que eu conheço que já estão fazendo isso. Então, quer dizer, a agricultura, pelo que eu estou vendo, está ficando em segundo plano. Não estão pensando em fazer, cultivar a terra para alimento. E sim, cedendo terra, alugando ou contratando para se plantar eucalipto. Já está aqui pertinho da cidade de Concha, plantio de eucalipto. E o duro que estraga toda a nossa estrada, né? Porque o caminhão é pesado depois, né? Pois é. As nossas vicinais. Aí que vai acontecer tudo isso. Nós não temos estrada rural. Agora, começar a passar carreta carregada de tora de madeira, porque só para a zona rural, infelizmente, o procediante só depois do frango, só isso que vai ocorrer. É plantar eucalipto e cana. Bom, senhor secretário, eu agradeço de estar aqui a minha presença, viu, eu ainda vou pedir para o senhor ficar mais um minuto. Do convite, inclusive. Muito obrigado. Eu vou pedir para o senhor ficar mais 2 minutos, que o vereador Genor quer fazer mais um questionamento. Eu só vou colocar 3 coisas para a gente poder dar continuidade. Passamos do nosso limite de regimento, mas é um assunto de interesse público, de interesse da cidade. Então é importante, às vezes, a casa
passar um pouco, dar uns minutos a mais. Mas eu vou pedir para o senhor o seguinte, a questão de compras, de conchas, eu acho ainda que o senhor vem à frente, vem representando muito bem, mas ainda a gente podemos fazer mais. Tá? Conchas pode mais e tem capacidade para mais. Sem dúvida. Na questão do material de construção civil, tá? Eu acho que concha pode fazer na modalidade de carta convite, tá? E o ano que vem deixar isso dentro de concha. A questão da cesta básica, eu sei que vocês fizeram pesquisa, nem todo funcionário quis o cartão, que se fosse implantado o cartão também daria para comprar em concha. A questão do combustível já é dentro de concha. Já. A questão do leite, o senhor explicou muito bem explicado. A concha, tivesse abaixado o preço, tinha ficado aqui. E vocês deram outra alternativa. A questão do produtor rural, eu acho que é uma questão para a gente discutir em outra sessão com o secretário do Meio Ambiente, o qual está respondendo por esse setor também. E ele vai ter que colocar o que ele está fazendo. Então eu já consulto os senhores vereadores se a gente pode convocar o secretário do Meio Ambiente, que está respondendo pela agricultura no município, para a próxima sessão. Todos os vereadores concordam? Então a gente pede que a senhora secretária oficie o secretário do Meio Ambiente, o qual responde pela parte da agricultura no município. E passo a palavra ao vereador Agenor, depois eu vou fazer o agradecimento ao senhor e dar continuidade à ordem do dia. Mas só dando continuidade no raciocínio, depois que o secretário Zuliano falou do que está ocorrendo no nosso município, a plantação de eucalipto e cana, por quê? Porque no nosso município a crise do fechamento do frigorífico é uma crise muito grande. Segundo, a proibição da cama de frango na nossa região matou o produtor rural. Então, o nosso município foi penalizado pela crise mundial e pela crise local. A crise local é muito maior do que a crise mundial. Sem dúvida. Para o município de Conchas. Agora, o que eu queria é o seguinte: eu ainda não me conformo com essa lei da proibição da cama de frango. Essa lei já tem 12 anos e está sendo aplicado agora. Eu nunca vi, com os 55 anos de vida, uma lei ser feita para ser aplicada daqui 12 anos. Eu não vi ainda. Eu acho que depende de um trabalho político. E hoje, com o atual ministro da Agricultura, eu acho que nós temos que sentar. Tem um assessor dele que é amigo pessoal nosso, que se convidar ele vem aqui conversar com a gente. Só que não pode ser a nível de Câmara, tem que ser a nível de produtor rural, de associação dos produtores rurais. Eles que têm que criar um movimento para tentar mudar a redação de alguma coisa lá. Eu já tentei no passado, não foi possível, porque interpretaram que era coisa que estava querendo fazer política. Mas agora já passou a campanha. Então eu acho que o momento seria agora, para a gente sentar, pelo menos esgotar a possibilidade, se realmente essa lei não pode ser mudada. Eu vejo que é um lobby dos produtores de ração, que é muito forte quanto a isso. Ontem, eu fui no banco e encontrei um cara de Laranjal, pedindo pelo amor de Deus para a gente fazer um movimento nesse sentido. Que o pessoal de lá, a associação de lá está disposta a fazer. Eu acho que não tem que fazer movimento, nós temos que conversar, se é possível mudar. Se precisa fazer uma análise científica disso, porque a nossa região consome a cama de frango há mais de 40 anos, nunca deu problema. Por quê? O valor da farinha de carne, que é considerado prejudicial ao ser humano, é menos de 1%. E onde deu o problema da vaca louca na Inglaterra, eles davam a farinha de carne pura para o gado comer. Então eu acho que tem que ser revisto essa situação. Eu concordo com o senhor, vereador Agenor. Eu acho que tem que ser feito um movimento, o senhor pode encabeçar, a estrutura da Câmara está toda à disposição do senhor, tá? O nosso carro, o nosso funcionário, e nós estamos aqui, depois de acordo com o senhor. Senhor secretário, eu agradeço ao senhor pela vinda. Tá? Obrigado. Será a primeira, porque ainda, mas todas as vezes que for terá novas oportunidades. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. E uma boa noite para o senhor. Obrigado. Passamos então agora para o grande expediente, para a ordem do dia. Tá? Nós vamos ainda ter o uso... Senhor presidente, eu peço dispensa à tribuna. Tá? O senhor está dispensado.
Convido para fazer uso da tribuna o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres colegas, eu quero, a minha passagem nessa tribuna, quero ser bem rápido, apenas para registrar alguma coisa muito importante que eu vi essa semana em nossa cidade. Aliás, a semana passada. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo veio aqui em nossa Câmara Municipal dar palestra sobre o meio ambiente. O Dr. José Walter Figueiredo, assessor executivo do projeto do Município Verde. E com muita propriedade ele abordou todos os temas sobre o meio ambiente. Que eu acho que essa palestra que ele deu aqui deveria ser divulgado muito mais, para que todas as pessoas do nosso município tivessem oportunidade de participar. Foi de grande importância para mim, acredito para todos os colegas que aqui estavam. Eu acho que o conceito de meio ambiente deve ser mudado a partir do que nós ouvimos aqui a semana passada. Eu quero aqui parabenizar. Gostaria que a nossa Câmara fizesse uma moção de congratulação, enfim, em nome da Câmara, alguma coisa, agradecendo essa aula de meio ambiente que esse assessor veio dar aqui em nosso município. Eu gostaria também, eu fiz uma moção de pesar ao senhor Anivaldo Lopes Filho. Foi uma perda irreparável em nosso município, até pela manifestação das pessoas que estiveram aqui no velório dele. Há muito tempo eu não via tanta manifestação de pesar, de despedida de uma pessoa, como no velório dele. Então, o Tuti, como era conhecido por todos nós, era um empresário de nossa cidade, filho de Conchas, investiu aqui em nossa cidade, estava investindo. Ele havia dito que está fazendo um forno de não sei de que estado, que a telha fabrica hoje em 72 horas, ela já está pronta para venda. Era um projeto dele, que infelizmente não deu para ele concluir, mas com certeza o filho vai terminar esse projeto, que era um projeto de primeiro mundo, que estava sendo implantado em nossa cidade. E gostaria também de registrar aqui, que essa semana eu tomei conhecimento, com mais precisão, do título que a nossa prefeita recebeu, de administração pública. A gestão do nosso município teve uma avaliação entre as 100 cidades melhores administradas no Brasil. O Brasil tem 5.500 municípios, e Conchas ficou entre os 100. Então eu sinto até, me permita dizer, envaidecido de ter apoiado a nossa prefeita, porque com essa avaliação ela não está decepcionando, não a mim, e eu acho que ninguém do município. Aqueles que têm bom senso têm a certeza de que o nosso município está sendo bem administrado. De 5.500 ficar entre as 100 cidades, é porque realmente ela trata a coisa pública muito séria, porque se fosse o contrário não teria essa avaliação. E também, depois da aula de meio ambiente que nós tivemos aqui com o Dr. Walter,
eu achei por bem fazer uma indicação ao Poder Executivo que coloque na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino a matéria sobre o meio ambiente, para que ela veja com carinho, porque ele deixou bem claro que 100% sobre o meio ambiente, isso se espera daqui 25 anos. Então nós precisamos começar com a criança de 1 ano, de 0 ano, para que daqui 25 anos ela tenha consciência de como tratar o meio ambiente e cuidar do meio ambiente. Nós que já estamos aí com meio século, dificilmente nós vamos mudar nossas cabeças. Nós temos que se esforçar sim para mudar, mas eu acho que teu trabalho tem que começar com essas crianças. Então seria isso que eu queria deixar registrado aqui, senhor presidente e nobres colegas. Convido o vereador Dr. Anselmo para que venha assumir meu lugar, para que eu faça o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje eu gostaria de fazer uso da tribuna mais rápido um pouco, a gente sabendo que a gente teve o senhor secretário que explanou sobre a Secretaria de Compras, mas eu tenho algumas indicações e eu gostaria de até utilizar um pouco do que o vereador Agenor falou. Realmente a nossa prefeita ela vem conseguindo mudar os índices do nosso município de Conchas. O índice de endividamento do município caiu, o nosso índice de mortalidade infantil também abaixou, alguns índices nossos, a parte da sustentabilidade do município também, a questão da evolução no meio ambiente. Nessa palestra que nós tivemos, nós vimos que nós saímos de 7 pontos, fomos para 13 pontos. Então eu acho que é muito importante esse trabalho, essa atuação da nossa prefeita municipal, a questão de vários recursos que ela vem trabalhando, vem conseguindo, mas a gente é povo, a gente sempre quer mais. E aquilo que falta, a gente tem que estar sempre lembrando e cobrando. Eu gostaria de fazer hoje, nessa noite, eu vou fazendo 2 indicações. Uma é para as aulas de computação no município de Conchas. Isso é uma inovação para nossas crianças e nossos adolescentes. Tá? Hoje eu vou falar sobre crianças, sobre adolescentes, porque é uma parte que o município está investindo muito pouco. O Poder Judiciário, na maior parte, é omisso sobre nossas crianças e adolescentes. Tá? A gente vê que a omissão, todo mundo fala da problemática da criança e adolescente, a gente observa no Globo Repórter, SBT Repórter, Rede Record Repórter, tudo. Mas o que a parte governamental vem fazendo para isso? O Estado de São Paulo é um Estado pioneiro nas ações com criança e adolescente. Foi plantado a ETEC, foi plantado vários programas, e o município de Concha tem que dar o primeiro passo também, porque ele já segue o modelo do Estado de São Paulo. Tá? Então eu gostaria de indicar à senhora prefeita que, através da Secretaria da Educação, fosse reaberta a sala de computação, fosse posto na grade curricular de nossas crianças e adolescentes. Sim, eu permito uma parte ao vereador antes de eu concluir. Parte do vereador Dr. Antônio Miguel. Eu fico contente, nobre vereador, o senhor pedir a reabertura da classe de informática. Eu só devo lembrar a Vossa Excelência que essa classe de informática foi criada em 1996, quando foi inaugurada a Escola Raineiro, no meu mandato. Na realidade, o que é feito é destruído, e essa sala de informática foi destruída em 3 mandatos. Então eu fico feliz que o senhor peça para reconduzir a sala de informática, porque naquela época nós tínhamos 2 professores abnegados, hoje o neto que está na prefeitura, recebendo irrisoriamente naquela época para dar aula de informática para os nossos alunos. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador.
Eu nunca tive o prazer de parabenizá-lo, doutor, apesar da gente estar junto, mas eu gostaria de parabenizar. Porque escola se constrói escola grande. E o senhor é o único prefeito que construiu uma escola grande no município de Conchas. Então eu gostaria de deixar registrado esse elogio ao senhor. Eu gostaria que fosse reaberto. Eu vejo, eu pego as estatísticas de Conchas, eu dou uma olhada, tá? No meio de 18 mil, pelo Programa da Saúde, que é o programa mais atualizado do SEAME, quantas crianças e adolescentes nós temos em Concha? Dá em torno de quase 3.200. A maior parte estuda. Eles ficam meio período ocioso na cidade. O que nós temos? Um monte de quadro, um monte de ginásio de esporte e poucas atividades. Atividade para 5, 6. Nós pegamos, não temos um curso técnico para criança e adolescente no município de Conchas. Agora, uma sala dessa fechada, o esporte atinge a minoria, a educação atinge a maioria na parte que é obrigação por lei. A questão do trabalho, que era o meu requerimento, mas a senhora prefeita já está encaminhando para essa casa, hoje tive a oportunidade de falar com ela pelo telefone, está sendo encaminhado o projeto Primeira Chance, para nós empregar 100, 50, 100 crianças, com meio salário mínimo, ensinar emprego, ensinar trabalho. Certo? Quantos programas sociais nós temos na cidade de Conchas? 2. Agora está vindo o esporte social, que é mais 100. Tem o espaço amigo, tem que ser ampliado o espaço amigo de 50 e para 100. O Ação Jovem, que é 25, é uma vergonha, tem que ir para 100. Certo? Então essas ações, na criança e adolescente, na nossa juventude de Conchas, nós temos que ocupar o tempo ocioso, é o nosso futuro. Nós temos que dar, sim, o município tem que abrir, sim, dentro das escolas. Essa sala da Maria Antônia, a telesala de aula, está ociosa. Tem que ser dado palestra, cursos. Então nós temos condições e temos capacidade. Eu gostaria que fosse criada, na segunda educação, a Secretaria da Juventude no município de Conchas. Então eu acho que tem várias secretarias que têm que ser lacradas, ser fechadas, que não tem uso nenhum, não tem serventia nenhum no município de Conchas, é cabide de emprego, sempre foi. Ainda bem que alguns não estavam sendo usados, né? Porque a senhora prefeita, se ela colocasse todo o secretário, tinha 50 cargos na cidade, né? Então eu acho que tem que fazer uma reforma administrativa, fechar alguma secretaria, ela não vai pôr mesmo em algum lugar, e pôr as secretarias que vai dar a sustentabilidade que a senhora vem pedindo, que a senhora vem lutando. Quem é o nosso futuro? Um dos vereadores que me antecedeu falou que nós já estamos quase com 50 anos, meio século. Nós temos que cuidar do nosso futuro. O que a juventude tem de evento na cidade? Chega no sábado e domingo, vai na onde? Qual é o show? Qual é o espaço? Nenhum. Tem que sair para fora. Quem tem dinheiro sai para fora. Quem não tem, fica na onde? Na praça. Dessa forma nós vamos cuidar do nosso futuro? São eles que vão vir representar a gente. Com que cabeça eles vão vir? Então a gente olha essas reportagens, acha que isso só acontece. Ponto de crack em tal lugar. Ponto de prostituição em tal lugar. Nós pensamos que só tem em outra cidade. Nós temos aqui esses pontos. Já começou aqui dentro de Conchas também. A gente sabe que a questão da polícia, tanto civil como militar, que é uma falha muito grande, vive faltando gente em tudo quanto é lugar. Outra coisa também, senhor prefeito, oficial secretário de Segurança Pública. Na Polícia Civil, falta gente. Vai na Polícia Militar, falta gente. Esses dias nós estávamos com uma viatura só. A Guarda Municipal. É uma novela que vem carregando há 14 anos. Eu quero que a senhora quebre esse tabu, prefeito. A senhora já quebrou vários tabus em Conchas. Já mostrou que tem conhecimento e capacidade. Mas agora chegou a hora de nós dar uma cara para bater. Estamos com 1 ano e 6 meses de governo. Certo? Faço parte da base aliada. Confio na senhora. Confio no seu pulso. A base aqui também é sustentável. Mas nós precisamos agir. A questão da criação da Secretaria da Juventude, que é o que vai acolher o nosso futuro, isso é importantíssimo para a nossa cidade. A questão da cultura, de nós voltarmos até a cultura, o teatro, incentivar essa criançada. Outra coisa, professores de educação física do município de Conchas. Qual é o planejamento? Você vai lá, manda a criancinha pular corda, pular isso e aquilo.
Certo? Tudo bem que é a metodologia, eles não têm culpa. Mas tem que ser mudada essa metodologia. Antigamente, o aluno, ele defendia a escola, porque tinha as competições. Eu fiz parte disso. Eu fui aluno da Escola Anísio, nós concorríamos com a Escola Coronel, em todas as competições, a gente não queria, nós queríamos nossa escola pintada, nossas cadeiras novas. Por quê? Os professores de educação física faziam um trabalho tão gostoso que a gente respeitava o patrimônio público. Hoje a gente chega dentro das escolas, as crianças estão quebrando tudo. Por quê? Está faltando alguma coisa. Não tem mais aquela ideologia. Eu gosto da Escola Raineiro, eu gosto da Maria Antônia, eu gosto disso. Está faltando fazer as crianças gostarem da escola. Falta ação, falta movimento, e nós temos que descobrir como fazer essas crianças se identificar com a sua escola e conservar a sua escola como era antigamente. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Volto a palavra ao presidente Omar Miranda Silva. Senhores vereadores, passamos então agora para a ordem do dia, discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2010, que institui o dia 13 de maio como Dia Municipal da Ação Solidária. Em discussão? Eu gostaria de falar em discussão, senhores vereadores, esse projeto. Eu dei uma lida rapidinha. Eu achei muito importante essa atitude da senhora prefeita encaminhar esse projeto para essa casa, que nós precisamos, mais uma vez, conscientizar a nossa população que o poder público não tem condições de fazer tudo sozinho. Nós dependemos das entidades, dos moradores da nossa cidade, dos empresários, e que essa ação não pode partir só do poder público, e sim tem que partir da nossa sociedade. Se nós queremos uma Conchas melhor, um hospital melhor, um asilo melhor, uma PAI melhor, tem que ter essa ação solidária. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Divaldo. Senhor presidente, uma vez já foi questionado aqui por esse vereador a respeito, não digo que sou contra, porque senão eu me manifestava, mas voto a favor, mas eu vou lembrar mais uma vez, para as pessoas tomar um pouco mais de precaução, para não mandar leis e projetos em cima da hora para serem votados, porque compromete um pouco. Só isso, senhor presidente. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 23 de 2010, que institui o dia 13 de maio como Dia Municipal da Ação Solidária. Em discussão, o projeto de lei número 25 de 2010, que autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas a receber, mediante instrumento de liberação de crédito não reembolsável, recurso financeiro do Fundo Estadual de Prevenção de Controle da Poluição, FECOP. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 25 de 2010. Em discussão, o projeto de lei número 22 de 2010, do Poder Executivo, que autoriza o município de Conchas a participar do consórcio intermunicipal para a implantação do projeto Trem Turístico Sorocabana, retificando e ratificando o protocolo de intenções que entre si celebram os municípios de Sorocaba, Estâncias Turísticas de São Roque, Votorantim, Mairinque, Alumínio, Iperó, Boituva, Cerquinho, Jumirim, Laranjal Paulista, Pereiras e Conchas, Pilar do Sul e o Instituto Chico Mendes, Floresta Nacional do Ipanema e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós já tivemos a oportunidade de abordar esse assunto em sessão passada, e outros vereadores também. É importante que a gente tenha conseguido fazer parte, né, desse consórcio para o trem de turismo, porque é mais uma esperança de que as pessoas venham, os turistas cheguem em nossa cidade
e com isso aqueça um pouco o nosso comércio. Mas é bem e mais importante ainda que a nossa administração e o nosso comércio se prepare para isso. A administração pública, através de uma remodelação da nossa antiga estação de trem, né, em condições de ser visitada por esses turistas, e uma infraestrutura próxima da estação e também na cidade, para que essas pessoas tenham aonde ir, além de visitar alguns pontos turísticos, também onde possa se alimentar ou se socorrer de uma pousada. Outra coisa importante seria que nós divulgássemos nossas atrações, nossos pontos turísticos, o próprio porto intermodal, que seja, né, apresentado aos turistas como um ponto a ser visitado, né, e outros tantos que nós temos aqui. Seria muito importante que a gente se prepare para esses eventos que fatalmente irão ocorrer. Só isso, senhor presidente. Eu também, em explicação pessoal, o vereador Lucas. Explicação, não. Em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de dizer que eu me sinto honrado nesta noite em poder votar favorável a este projeto do trem turístico Sorocabana. Para quem nasceu em Conchas e ama esta cidade e vê hoje a situação da nossa estação de trem, dos trilhos da Sorocabana, dá uma dor no peito em ver todo esse patrimônio, toda esta história que Conchas nasceu também aos trilhos da Sorocabana, né? O desenvolvimento, podemos dizer, que na época chegou através da estação de trem Sorocabana, que ligou Conchas a tantas cidades, tantos munícipes nossos deram o seu suor, a sua vida, criaram os seus filhos no trabalho, no suor da Sorocabana. E com este projeto, nós vemos aí um brilho no túnel do desenvolvimento turístico da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Eu também gostaria de falar ainda em discussão. Na semana passada, referente, quando a gente ficou sabendo desse projeto, eu fiz uma indicação número 57, pedindo à senhora prefeita que fizesse a restauração do prédio da estação ferroviária. Ela respondeu para nós que, para que seja feita essa restauração, depende do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, INPAN, para a viabilização da verba nesse sentido. Então eu gostaria que o município já fosse tomando as providências, enquanto não consegue a verba, que seja feito um trabalho solidário junto com a população para a recuperação da estação, porque o trem vem vindo aí. Ainda em discussão? Com a palavra, o vereador Dr. Antônio Miguel. Eu acho que foi bom eu me candidatar a vereador, que tenho que lembrar de muita coisa. Na realidade, esse projeto já existiu, mas só que nós fizemos ao contrário. Fizemos de Botucatu para Concha, para o pessoal, e de Concha para Botucatu, para o pessoal conhecer o túnel. Tem 2 túneis na Serra de Botucatu. Espero, senhor presidente, senhores vereadores e a prefeita, que tenhamos na nossa cidade condições de receber. Eu acho que nós temos alguns pontos turísticos importantes, mas que, quando isso ocorrer, que esses pontos turísticos, seminário, as nossas igrejas, o nosso museu que não existe, a nossa biblioteca que não existe, tivessem aberto e que o comércio tivesse preparado para receber esse pessoal, para que essa gente não se decepcione, que não volte nunca mais. Então, eu acho que a primeira impressão é que vale. Então, precisa, como disse o vereador Lucas, estarmos preparados já a antessala, que é a nossa estação preparadinha para receber esse povo. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. Não havendo mais ninguém em discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 22/2010 do Poder Executivo. Em discussão, o requerimento número 40. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já tive oportunidade de, numa legislatura anterior, fazer uma reunião com os comerciantes da nossa cidade, com parte deles, que pediam para regulamentar um horário diferente da abertura do comércio varejista, principalmente de vestuário e similares, aos sábados. E na ocasião foi tentado junto à Câmara, mas de repente apareceu um número de comerciantes fazendo movimento contrário a essa modificação. E na época não foi levado adiante. Agora, esse movimento iniciou-se de novo dentro do próprio comércio, o vereador Lucas sabe, ele tem participado, o vereador Omar também, e nós recebemos nesta casa um abaixo-assinado com dezenas de comerciantes pedindo a alteração do horário do funcionamento do comércio ao sábado. Engraçado e é curioso como as coisas se mudam com o tempo. Muitos que hoje assinaram, naquela oportunidade, se postaram frontalmente contra a alteração. Hoje eles vêm assinar pedindo a mudança. Por esse motivo, só por esse motivo, que a gente percebeu que é quase unanimidade entre eles, a gente está encaminhando para a senhora prefeita, através desse requerimento, para que ela estude uma alteração no funcionamento do comércio, desse tipo de comércio, não é de todo o comércio, não, é só do tipo desses comércios varejistas de vestuário, acessórios, né? Aos sábados, eles pretendem diminuir o horário, fechar mais cedo, com exceção dos dias de festa. Então, é a oportunidade da senhora prefeita atender esse pleito dos comerciantes, porque eles dizem que não compensa manter aberto o comércio ao sábado à tarde, porque gera despesa e não corresponde à efetiva venda. E eles citam os municípios vizinhos que já adotam essa prática de fechamento às 13 horas. Então, nós, como houve esse apelo desses comerciantes, inclusive daqueles que eram contra, a gente está encaminhando através de requerimento para que a senhora prefeita encaminhe um projeto a esta casa, alterando a lei que já existe e que regulamenta essa atividade comercial no nosso município. Só isso, senhor presidente. Bom, eu também gostaria de falar em discussão esse requerimento, que é assinado pelo Dr. Anselmo, eu e o vereador Lucas. É a maioria. E o político ele tem que administrar pela maioria e não pela minoria. Certo? A maior parte dos lojistas, eles querem o fechamento do comércio seja regulamentado pelo município, como diz o nosso Código Tributário. Quem dá o alvará é o município. Tem 1, 2 ou 3 que realmente não quer, mas a arte de administrar nem sempre é para todos. Nem sempre a gente vai atender 100%. Mas como 90% pediu, eu gostaria que a senhora prefeita também atendesse o requerimento desses vereadores. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o requerimento 40. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 40 de 2010. Em discussões, as moções 20 e 21. Não havendo discussão, em discussão ainda o vereador Dr. Antônio Miguel. Foi retirado, desculpe. Em discussão, o requerimento 41 era de minha autoria. Senhor vereador, eu pedi a retirada no início da sessão, porque a senhora prefeita já está encaminhando o projeto. Em discussão, as moções 20 e 21. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 20 e 21. Passamos para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, na noite de ontem, eu estive aqui
nesta Casa de Leis, e onde também se encontrava o vereador Dr. Antônio e a vereadora Eva, e nós participamos de uma reunião do Conselho de Segurança Municipal, com a presença do seu promotor e de outros participantes. Além das reclamações normais da população que se fazem, né, solicitando maior segurança para o município, combate à droga, né, a criminalidade em geral, houve um destaque muito grande para a Guarda Municipal. Inclusive, já existe até um processo que nós, há tempos atrás, a gente conversou com a prefeita e fez a sugestão que é o que a gente espera para a Concha: a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública que venha a englobar a Guarda Municipal, o Trânsito, a Defesa Civil, para que a gente possa realmente dispor desses órgãos, o que não tem acontecido. Por exemplo, hoje nós temos 5 guardas municipais e 5 agentes de trânsito. Foram saindo, e se não se fizer nada, sairão mais. Eu estive conversando tanto com os guardas municipais como com os agentes de trânsito, e a situação é desesperadora, eles não estão contentes, eles estão reclamando de muitas coisas, e com razão. Se a senhora prefeita, e eu espero que ela faça, encaminhar esse processo, esse projeto, seria unificado. Nós teríamos, ao invés de 5 guardas municipais e 5 agentes, cada um trabalhando diferente do outro, 10 pessoas trabalhando para a mesma coisa, para a mesma finalidade. Dobraria o quadro. Porque hoje, infelizmente, eles não gostam que a gente fale, mas o que adianta a Guarda Municipal durante o dia? A Guarda Municipal tem que trabalhar, mais especificamente, à noite e finais de semana. A nossa praça, se nós colocarmos 2 guardas municipais finais de semana na praça, com um radinho, comunicando-se com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, nós diminuímos quase que totalmente o tráfico de droga na praça. Mas isso eu falo há muito tempo, e nunca se faz. Será que não vale a pena um investimento desse para as famílias de Concha? Mas como é que nós vamos colocar 2 guardas lá se nós temos só 5 e se eles trabalham o dia inteiro? Entendeu? São coisas que têm que ser racionalizadas, têm que ser resolvidas. Nós não podemos continuar do jeito que está. Isso eu entendo que nós estamos desperdiçando tanto recurso financeiro como recursos humanos. Ontem foi falado muito que está havendo muita briga na saída das escolas e não tem ninguém para ajudar, para separar as crianças. Seria a função da Guarda Municipal. Como nós vamos fazer com 5 guardas municipais, com várias escolas que nós temos aqui municipais? Não dá para colocar. E se colocar um só, fica difícil, tem que ser 2. Então, são obrigações nossas. Eu acho que são questões que têm que ser encaradas com bastante seriedade. Ninguém brigou tanto, ou mais do que eu, para se criar uma Guarda Municipal. Só que nós criamos a Guarda Municipal e não funciona como deveria. E não vai funcionar se não houver um real interesse da administração. É preciso que a senhora prefeita se conscientize. O nosso presidente é testemunha, nós precisamos conversar aqui com o comandante da companhia, porque só tinha uma viatura da Polícia Militar na cidade. Ele trouxe uma de outra cidade aqui. Não adianta, que a gente não consegue efetivo, não aumenta efetivo, nem da civil, nem da militar, é difícil. Ninguém quer vir trabalhar mais em cidade pequena. Então, a saída de todos os municípios é a Guarda Municipal. Saia de Concha, vá lá em Laranjal, vá em Cerquilho, vá em Tietê e veja que você vai encontrar Guarda Municipal na rua. Eles estão fazendo de tudo. Por que Conchas não pode seguir um exemplo que está dando certo no outro município? Não pode ser por vaidade, não pode ser só por questão financeira, porque o gasto não é tão grande. E da forma que nós estamos propondo, inclusive, não haverá gasto, porque vai unificar. Então, só para completar, senhor presidente,
Eu espero e tenho certeza que a nossa prefeita vai sacramentar essa guarda municipal como deve ser, organizando, mandando o processo para que seja inclusive cadastrado em Brasília, para que eles recebam recursos e para que nós tenhamos um pouco mais de ajuda na segurança pública do município, que vai auxiliar muito as polícias de Conchas. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Explicação pessoal ao vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu coloquei algumas indicações. Uma delas é a respeito daquele campo de areia que se encontra no bairro Vila Zanin. E ali, na verdade, eu pedi para colocar areia, porque alguns das pessoas do bairro me procuraram. Tem bastante criança que brinca naquela rua e ela é bastante movimentada, porque o campo ele não dá permissão de uso para as crianças, para que possam fazer lá suas atividades esportivas. Portanto, eu pediria atenção aí. Eu não sei quem que está encarregado dessa área hoje, mas para que se colocasse um pouco de areia naquele campinho e dê um pouquinho mais de conforto para aqueles meninos. Agora, o da Coab 3 é um assunto que eu já venho pedindo. Infelizmente, o então secretário Lilo, na época, eu tinha pedido para que ele limpasse, que ali, na verdade, era uma limpeza no antigo campo que existia na Coab 3, para ajudar, então, a estar tirando crianças da rua. Mas, infelizmente, passou mais de um ano e ninguém fez nada. E eu, muito feliz, achando que a máquina havia passado ali propositalmente para que tivesse, para que se pudesse ter condições já de colocar areia, mas, infelizmente, não. Tem que fazer alguns reparos lá ainda, mas eu volto a insistir nesse assunto para que o setor competente olhe um pouco mais para aquele bairro da Coab 3, já que o esporte social ou outro tipo de atividade que está para ser colocada em prática está demorando, que eu acho que já passou do prazo. Então é coisa que a gente critica, eu critico mesmo, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que dar prioridade para os menos favorecidos, que são os municípios da parte mais periférica da cidade. E outra coisa que eu tenho sido bastante comentado, questionado na rua, é a respeito de o bairro da Coab 1, aquele asfalto está intransitável. A rua também ali que dá acesso à Coab 2, da Vila Seminário, a rua Itaipu, está intransitável. Lembrando que nós temos empresa ali, temos um colégio particular. Então, são coisas que eu não tenho motivos para parabenizar, e sim para pedir e criticar construtivamente falando. Porque nem todo mundo, eu acho assim, nem todas as indicações que foi feitas por esse vereador, até gostei da palavra do presidente, usando a tribuna hoje, ele falava sobre alguns assuntos que diz respeito a dar melhores condições de vida para aquelas pessoas que frequentam praças, esse tipo de coisa. Na Coab 4, eu fiz aquela indicação para que se fosse implantada, viabilizasse, aliás, um parquinho infantil para aquelas crianças, para que não precisasse aqueles municípios sair de lá daquele lugar longe, para dirigir até o centro da cidade, uma vez também que não tem condições, não permite, já que a praça não tem segurança. Infelizmente, a Praça da Matriz não abriga as pessoas também, porque não tem banheiro. Já foi pedido por esse vereador, mas infelizmente a resposta que eu obtive é que ali eles jamais vão fazer banheiro durante essa administração. Então fica complicado. A gente pede, como representativo, a gente pede, vai fazer a parte do vereador, mas infelizmente nem tudo o vereador que é da oposição é atendido, e a gente vai ter que viver com isso. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu também gostaria de me pôr em explicação pessoal. Quando eu me propus entrar na política, eu tinha um ideal e mantenho o mesmo ideal. Nem sempre a gente agrada os companheiros da gente e nem sempre a gente consegue agradar todo mundo. Eu batalhei aqui para que essa Casa de Leis aprovasse a Zona Azul. Nós aprovamos a Zona Azul.
E a Rua São Paulo, a Rua Bahia, a Rua Rio de Janeiro, ainda continua a mesma bagunça. A gente não consegue encostar. Certo? Que seja uma taxa de 50 centavos. Você vai lá, o que acontece? Ou, às vezes, alguns donos do próprio comércio, você quer ir num banco correndo, você quer fazer alguma coisa. O povo precisa da Rua São Paulo na hora do almoço. Nós temos o povo que trabalha. O povo só tem a hora do almoço para poder resolver seu problema bancário, comprar um remédio, fazer alguma coisa. E não consegue encostar na Rua São Paulo. Senhora prefeita, eu sei que em algumas reuniões alguma pessoa é favorável e outra é contra. Mas isso é questão de organização da cidade. Lá virou bagunça, tem que acabar a bagunça. A questão da guarda municipal. O doutor Anselmo já falou, tudo que tinha de fazer, todos os modelos nós pegamos, sentamos e encaminhamos. Está no jurídico da prefeitura, está na hora de desengavetar. Vou falar um pouquinho do meu distrito, de Jucaratima. Em novembro foi anunciado as guias. Nós estamos em maio. Foi anunciado que ia fechar o cemitério. O cemitério continua aberto. Mais um incidente aconteceu essa noite. Foi falado que ia fechar a caixa d'água. Certo? Mais um incidente aconteceu hoje, 5 horas da tarde. Senhora prefeita, a senhora organizou a cidade em 2 setores. Está de parabéns, um coordenador para cima, um coordenador para baixo, está apagando incêndio, a gente sabe que tem dificuldades. Agora nós temos que criar o coordenador dos bairros. O distrito está abandonado, Santana, Bino, São João, Santa Terezinha. As valetas, os bueiros estão tudo entupidas, a água correndo por cima do resto do asfalto que sobrou. Tem que ter uma equipe para atender os bairros. Um trator, um tratorzinho. Compra um trator lá, 10, 15 mil, coloca 5, 6, vai roçar, vai limpar, vai fazer cerca. Por quê? Foi assumido ano passado com o seu Chicuta, Francisco Sebastião, que fechava o cemitério. O homem tirou todo o gado. Está 1 ano sem o gado no pasto. Gado do outro vizinho que está entrando no cemitério e indo no pasto dele, passando por dentro do cemitério. Então eu acho que quem ficou responsável por esse serviço que a senhora deu ordem, a senhora comunicou aqui para mim através de ofício, que seria feito no início de janeiro, essa pessoa ainda não cumpriu a ordem da senhora, então tem que ser responsabilizado. A questão do esporte social, eu gostaria de agradecer aqui o presidente da Câmara de Laranjal, Roque Lara, e o deputado Campos Machado, que foi ele que deu essa oportunidade do esporte social no município de Conchas. É do PTB, não é do PSB, mas eu tenho acesso, tenho amizade com eles, através deles, por intermédio do Sidney Miranda, que é do PTB aqui de Conchas, a gente conseguiu esse contato, esteve eu e o vereador Divaldo na secretaria, fizemos um trabalho e conseguimos o esporte social que já será implantado semana que vem. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que nós temos que conscientizar, diz que a comida do vizinho é mais gostosa, sempre cheira mais gostoso, né? Mas se faltar comida na casa da gente, a gente passa fome, porque não é todo dia que a gente pode comer no vizinho, não é verdade? Então, senhora prefeita, senhor secretário de Educação, e empresários da cidade, ouvintes da nossa sessão, nós temos que valorizar aqui Conchas, o professor Paulo Nunes, que nós temos uma faculdade. Hoje nós temos uma faculdade na nossa cidade. Eu acho que algum serviço que a Secretaria de Educação está fazendo hoje, com outras empresas, como a Alcoc, como nós estamos trabalhando para que o recurso fique na cidade, nós temos um excelente professor que escreve, poderia estar sendo feito através da faculdade. Ela poderia estar ministrando algum serviço, sim. Hoje ela está executando o Brasil Alfabetizado, que é um programa que nós trouxemos do governo federal, e outros acompanhamento, outras questões poderiam estar sendo feitas. Está sendo aberto também a faculdade de administração pública no Paulo, a partir de agosto. O município criar um programa para que os funcionários que trabalham direto na administração tenham uma bolsa, tenham um auxílio. Certo? Então eu acho que esse é o caminho. É bonito lá fora, mas vamos valorizar o que nós temos dentro de nossa casa. Explicação, pessoal, vereador Lucas. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de falar um pouco nesta noite de uma moção feita nesta casa, nesta noite, por mim e pelo vereador Dr. Antônio Miguel, que inclusive já foi aprovada, uma moção de congratulação ao senhor Reinaldo Elias. Para nós que o conhecemos,
popular Naldo Elias, pelo seu excelente acervo fotográfico, que o mesmo tem em seu Orkut. O Naldo vem aí há muito tempo já, com a ajuda das famílias conchenses, garimpando fotos do nosso município junto às famílias conchenses, resgatando a história do nosso município, fatos marcantes, datas, festas, eventos cívicos, religiosos. Então, fica aí a nossa parabenização a esse ilustre cidadão que vem, né, nós não temos aí o nosso museu propriamente instalado, mas o Naldo vem aí garimpando essas fotos, fazendo esse excelente trabalho histórico do nosso município. Hoje ele já conseguiu aí um resgate de fotos da cidade de mais de 1.367 fotos de acervo de famílias, bandas, fatos do nosso município. E mais de 420 fotos religiosas, desde o início da nossa fé, da nossa cultura popular religiosa na nossa cidade. Então, eu e o doutor Antônio fizemos nesta noite esta moção a este cidadão. Eu fiz uma indicação também nesta noite, pedindo 2 redutores de velocidade, um na Avenida Luiz Delbem e outro na Avenida Euclides Maracini. Vem sendo aí as ruas, infelizmente os nossos munícipes não respeitam muito a velocidade, e os munícipes das mesmas referidas avenidas pedem aí encarecidamente ao setor competente os redutores de velocidade para que não aconteçam, Deus o livre, até um atropelamento ou um acidente mais grave. Gostaria também, nesta noite, de perguntar por onde anda o senhor Roberto Alves e a sua equipe, que faz parte da parte baixa da cidade. Eu já falei aqui na última sessão que a rua Ana Petilo Maracini encontra-se interditada. Ela foi asfaltada, mas faz mais de 25 dias que os munícipes não podem sair com os carros de dentro das suas casas, porque foi feita uma sangra bem na esquina com a rua Amazonas e os entulhos que foram tirados continuam lá. A rua está interditada. Então, que o senhor Roberto Alves, com o setor competente, possa estar viabilizando o acesso dos munícipes a essa rua. Porque, graças a Deus, a prefeita fez o asfalto, conseguiu o que muitos prefeitos tentaram e não conseguiram. Mas a rua interditada não serve de nada. Vamos tirar os entulhos do início da rua para que possa o povo trafegar com os seus veículos e até mesmo os cidadãos que queiram fazer caminhada naquela localidade, porque é um bairro plano, reto, que recebeu o asfalto nessa administração. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Saliberti. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui se fala muito em sítio, zona rural, mas eu fiquei chateado essa semana. No bairro do Retiro tem um resfriador comunitário, onde todos os produtores entregam seu leite. Foram pedir para uma pessoa, que ainda estou sabendo o nome dele, mas não vou divulgar ainda, porque eu quero saber certeza. Essa pessoa pediu para fazer um baixo assinado para pôr 3 caminhões de pedregulho para que os leiteiros e o caminhão de leite conseguissem chegar até o resfriador. Isso é uma vergonha. 3 caminhões de pedregulho é meio dia de serviço. Agora nós se fala aqui, a prefeita entre os 100 melhores. Com tudo isso ainda está entre as 100 melhores. Se ela apertar o pé, ela fica entre as 10. Prefeita, trabalhe para ficar entre as 10, prefeita. Porque meia dúzia de caminhão de pedregulho não vai alejar uma prefeitura. Onde tem lá 20, 30 produtor rural que entrega seu leite.
Dia de chuva, não chega ao resfriador, o caminhão para pegar o leite. Prefeita, olhe com carinho esse resfriador do bairro do Retiro, porque a senhora está entre as 100 melhores. Se continuar assim, vai ficar entre as 100 piores. Mas eu acho que a senhora tem muita vontade de trabalhar e muito empenho. Tenho certeza que vai ficar entre as 10, prefeita. Outra coisa, a palestra do meio ambiente. Eu fiquei contente com aquele professor. Porque onde é arborizado, nem o asfalto estraga. A sombra não deixa que o asfalto esquente e esfria, como ele disse. Fiquei muito contente. O vereador Agenor falou que tinha que divulgar, mas aí tem que divulgar mesmo. Tem que chamar, fazer uma palestra no lugar, convidando o povo. Aqui mesmo, mas convidando o povo. Que venha para assistir, para ficar ciente. Porque daqui 25 anos, com certeza, eu quero ter vivo, mas com uma muletinha embaixo de umas árvores dessa, assistindo as crianças brincar e sei lá. Então, tem que fazer uma divulgação muito boa. Quanto à guarda municipal, desde a época do Zinho Caran, nós já vem batendo. Até fomos em Tietê, se eu não me engano, ver a guarda de lá. Até nós queríamos fazer uma guarda armada, para fortalecer mais a polícia civil e militar. Nem armada e nem desarmada. Mas vamos lutar assim, doutor Anselmo. Vamos brigar por essa guarda. Zona Azul. Omar, o presidente, eu acho que os comerciantes estão bem. Estão reclamando, acho que estão bem. Porque o carro dele fica 2 carros. Tem comércio, tem 2 carros estacionados na frente do comércio. O cara vai comprar uma camisa, fala assim, aqui, vamos Laranjal, vamos comprar lá mesmo, lá tem onde ficar, tem um lugar de parar o carro, nós para lá. Nós vamos passar por lá, nós compra Laranjal, porque não tem onde deixar o carro aqui. Se for para descer na Rua São Paulo e Rua Bahia, tem que deixar o carro na Igreja Matriz. Tem que ter essa zona azul, para que o comércio acredite mais nele. Está querendo vender? Tira o seu carro. Vá a pé, é bom andar. Por quê? Porque não tem onde a pessoal da cidade pôr o carro. Da escola Reineiro. Eu tive o prazer, eu trabalhava na empreiteira Três Irmãos, tive o prazer de trabalhar naquela escola. Assentei, se não todos, quase, o piso daquela escola. E o careca, doutor Antônio, pegando no nosso pé lá, doutor Antônio. Naquele tempo o senhor não era pagador de nada, não. Eu quero também agradecer ao Zuliane pela vinda e tenho certeza, com a divulgação, os produtores, os pequenos, plantando alguma coisa que possa vender para a prefeitura. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu consulto o vereador Eugênio. Vai. Então, explicação pessoal, o vereador Eugênio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Indicação referente à rua Benedito Manuel de Lima, do bairro Santana, onde é muito utilizada no transporte escolar e pelos moradores. Pedimos ao setor competente que efetue a manutenção na mesma, pois encontra intransitável, causando transtorno. Indicação referente à estrada que dá acesso à caixa d'água que abastece o bairro Santa Terezinha, onde os moradores e a pessoa que cuida do abastecimento estão com dificuldade a trafegar pela mesma. E é necessário com urgência, através do setor competente, que efetue a manutenção. Solicitamos também a limpeza periódica da caixa de esgoto do bairro Santa Terezinha, pois com essas iniciativas irá amenizar a poluição do rio Moquém, onde é depositado esse esgoto.
E é necessário também que se efetue um estudo para a construção de uma lagoa de decantação de tratamento nesse bairro, para que o esgoto deixe de ser jogado no rio Moquém. Em explicação pessoal, o vereador, então, Agenor Luiz de Souza. Em explicação pessoal, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato nós tivemos ontem aqui, eu, doutor Anselmo e a Eva, inclusive havíamos solicitado à secretária Giovana que agendasse uma audiência com a nossa prefeita para que ela estudasse e enviasse o projeto de lei complementar para a criação da Secretaria de Segurança Comunitária. Eu acho que não se faz necessário essa audiência, porque eu tenho certeza que a nossa prefeita deve estar ouvindo essa sessão da Câmara. Eu acho que ela deve, com urgência, também investir em segurança pública. Nós investimos em saúde, investimos em educação e investimos em assistência social e esquecemos da segurança pública. Eu acho que é importante que ela faça um estudo com a sua assessoria jurídica e nos encaminhe com urgência esse projeto para que a gente possa aprovar, que aprovado o projeto, e eu conversando com o doutor Anselmo e a vereadora Eva, nós temos certeza que registrado esse projeto na Secretaria de Segurança Pública e no Ministério da Justiça, verbas virão para a Concha para que esse pessoal que nos dá segurança receba uma assistência melhor, um equipamento melhor para que possam trabalhar pela nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar sobre o nosso produtor rural. Na realidade, está uma loucura, não se produz mais nada. Eu tive conversando com o doutor Alfredo, nosso secretário, nosso engenheiro agrônomo. Eu perguntei para ele: doutor Alfredo, quem produz arroz em Concha? Ninguém. Quem produz feijão em Concha? Ninguém. E cenoura para merenda escolar? Ninguém. E batata? Ninguém. Nós desaprendemos, o nosso produtor, infelizmente, desaprendeu a plantar. Porque primeiro tivemos a famosa peste branca, que os produtores rurais começaram a produzir boi para o abatedouro de boi de Concha, de repente, puf. Depois, com o frango, ficaram bem com o frango, de repente, mais um debacle. Então, eu acho que tem essa iniciativa que está se fazendo aqui, para se voltar a reaprender a plantar novamente, senão vai acontecer o que está acontecendo. Plantação de cana para produzir combustível e plantação de eucalipto para produzir combustível. Nós vamos comer combustível? Eu acho que não é possível. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero elogiar o nosso secretário de abastecimento, o senhor Zuliani. Não é por ser meu amigo de infância, mas ele presta um grande serviço a essa prefeitura. Zuliani é uma pessoa séria, honesta e trabalhadora. Eu acho que a prefeita está bem assessorada. Normalmente eu não gosto de falar nada para a prefeita, porque eu fui prefeito, é desagradável eu falar para a prefeita, dar alguma sugestão para a prefeita. Mas eu vou dar em alto e bom som. Prefeita, olhe este almoxarifado. Deste jeito, o que a senhora colhe aqui, a senhora perde ali. Está na hora, porque é grave. É gravíssimo o que está acontecendo no almoxarifado. Não está se produzindo. Está todo mundo reclamando. Vereador Divaldo, vereador Lucas,
vereador Nilton, agora o nobre vereador Eugênio, todo mundo reclamando do bendito do almoxarifado. É a chave da administração. Se ela não cuidar desse almoxarifado com urgência, esta cidade vai ter um debacle muito sério. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, como o vereador doutor Anselmo, o vereador doutor Antônio já comentaram que ontem nós participamos de uma reunião nesta casa, né, a reunião do CONSEG, onde foi discutido formas de melhorar a segurança do nosso município. Também foi discutido bastante, né, uma forma de poder regularizar a nossa guarda municipal, que isso não é de hoje, que vem se tentando e parece que ninguém tem interesse, não entendemos o porquê, mas também quero pedir aqui à senhora prefeita que procure agilizar, tentar regularizar, porque é uma forma de nós termos um pouco mais de segurança, né, se nós temos a nossa guarda regularizada. Eu também quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde pelo movimento realizado no último sábado. Teve alguns pontos da cidade, né, algumas ruas, e também no posto de saúde da praça, onde houve, né, foi realizado alguns exames, vacina. Então, foi durante, né, todo o dia, ali houve vários tipos de atendimento, e isso foi muito bom, que muitas pessoas ainda que não tinham vindo, não tinham tomado vacina, puderam estar ali e estar sendo vacinado e foram atendidos. Então, quero parabenizar a Secretaria também por isso. Também quero parabenizar aqui o nosso secretário de Abastecimento, o senhor Juliano, pela clareza com que ele, né, se explanou aqui, mostrou a forma que ele trabalha, ele está de parabéns. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Senhores vereadores, antes de eu encerrar a sessão, eu gostaria de lembrar que ficou um convite que será oficiado para o senhor secretário do Meio Ambiente, o qual também representa a agricultura em nosso município. Gostaria também de enviar um convite também para a senhora prefeita e abrir um espaço para ela aqui em sessão, para ela vir passar algumas coisas, para nós aqui, passar uma mensagem e trocar algumas ideias também. Que fosse oficiado que essa tribuna está aberta para a senhora prefeita e passar as ações dela como prefeita no município de Concha. Que a Câmara também abra esse espaço a ela também. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que no dia 13/5 haverá audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Conchas, Secretaria Municipal de Saúde. E declarar encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 26/5/2010, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do